Muito bem, galerinha, sejam muito bem-vindos ao canal da Liga Brasileira de Mercado Financeiro. Eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje eu vou refazer as operações de todos os dias da primeira semana de fevereiro de 2026, porque infelizmente foi uma semana terrível para mim, aonde eu não consegui ficar positivo em nenhum dos dias. E quando isso acontece, sendo que eu tenho um setup que eu tenho uma média de assertividade de 65% e despenco para 100% de erro, significa que não é a questão do setup, é a questão pessoal, né, que está interferindo nas operações. E eu falo isso com muita propriedade porque os meus alunos conseguiram ficar positivo, né? Nos dias que eu fiquei negativo, todos os dias. Então, significa que o erro está em mim. E esses erros aconteceram de diversas formas. Foi uma semana muito fora da caixa. Muitas operações no dia, desrespeito às regras de entrada. Isso acaba elevando, refletindo um alto nível de ansiedade, tá? Então, junto com a minha própria terapia, tá? Essas questões foram trabalhadas. E quando foi na quarta-feira, eu decidi que não iria mais operar, né? Nem na quinta, nem na sexta. No entanto, eu já estava participando de um torneio e eu queria ver como é que as coisas iriam acontecer. E nesse torneio eu cheguei a fazer maior trade em termos de pontos que eu fiz na minha vida. Foram 1.800 pontos. Eu consegui pegar uma máxima e levar até os 50% de retração do FIBO. Tá? Isso deu aí cerca de 1.800 pontos, com 20 contratos dando R$ 7.200. No entanto, o resultado final não foi lá aquelas coisas, porque eu já estava negativo no torneio em 5.000. Então eu acabei ficando positivo 2.000 e pouco. E na ansiedade, né, de querer ter uma pontuação melhor, acabei repetindo todo o ciclo de muitas operações, desrespeito às regras, e isso acabou se refletindo também na conta real, aonde eu alcancei o limite de perda do mês, tá? Então agora fica a questão, né, de ter que esperar esse mês passar, o mês de fevereiro. Historicamente eu não tenho uma boa performance no mês de fevereiro, e isso eu preciso ainda entender o porquê, tá? Não sei se é a questão aí do carnaval, menos dias de operações, né? O mercado fica com um comportamento também um pouquinho fora do tradicional, do padrão dele. Então, isso acaba acionando alguns gatilhos ruins em mim. E por conta disso, e fora do, do dia a dia das operações, né? Agora estou gravando esse vídeo no dia 7 de fevereiro, é um sábado, são meio-dia e meio. Agora, livre de todas as pressões, eu vou retomar as minhas operações todos os dias e vou fazer aí os cortes também para o vídeo não ficar demasiadamente longo. E vamos solicitar aqui um replay. E a gente tem que lembrar que haverão dias, semanas, às vezes até meses, em que essas coisas poderão acontecer, sabe? Faz parte da profissão do trader. E aquele trader que se desestabiliza a ponto de querer parar de operar e tal, não vai conseguir permanecer no mercado por muito tempo. Eu estou há 6 anos no mercado e essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, uma semana ruim, um mês ruim, não tira a qualidade de quem você é como operador. Se a gente considerar toda essa região aqui como 4, né, correção complexa, aqui a gente tem a liquidez de Wyckoff, aí agora ele está vindo para poder fazer a perna 5. E existe aqui a aproximação, aqui o fechamento do gap e a aproximação dessa média amarela. Então agora o que eu preciso fazer é esperar um retorno, a média, e uma sinalização compradora. Se é que ele vai dar essa possibilidade para a gente, né? A gente considerar o rompimento desse topo aqui. Aqui ele fez um W torto. Aqui ele deu dois sinais compradores, teve uma confirmação, sim, seria um ponto de entrada bem interessante aqui. E agora ele está fazendo aqui um respiro, e esse aqui vai ser mais ou menos o ponto de entrada. Olha lá, fechou para cima. Se ele confirma, é o ponto pronto, é o ponto de entrada. O último alvo é um bônus, que vai ficar aqui na média amarela. Temos a aproximação do fechamento do gap. Então, esse segundo alvo vem para o gap. E o terceiro alvo, o primeiro alvo vem para diminuir o valor do stop. O stop agora de R$ 100. E a gente vai acompanhando o stop com a média inferior da nuvem, que já ultrapassou o ponto de entrada, então a gente já pode proteger no zero. A operação ficou sem risco. E à medida que o preço vai caminhando, tá vendo? Olha só o que eu estava falando. Ele é um setup que precisa da inclinação das médias. Então, todas as médias estão bem separadas, né, todas ascendentes. Enquanto essa configuração estiver acontecendo, a gente vai permitir se manter no trade até que os alvos ou o stop seja acionado. Aqui a gente tem nesse ponto aqui um pivô, o stop está junto com o ponto de entrada, stop bem curto, fechou para cima com confirmação, então a princípio a gente tem aqui uma possibilidade do preço continuar seguindo. Tudo bem, agora o preço vem para tentar romper esse segundo pivô aqui, e agora a gente faz um trailing stop para o pivô anterior. Reparem que essa linha pontilhada está se encontrando com a linha branca contínua, e isso, quando isso aconteceu, o preço deu uma despencada, né? Quase acionou aí o trailing stop, e isso indica exaustão do movimento. Tá? Então, provavelmente, esse trailing stop ele vai ser acionado. Conseguiu ainda ter um pouco de força,
Segundo o alvo alcançado, agora a gente trabalha com um box abaixo da média inferior da nuvem. Terceiro alvo é um bônus. Vocês estão vendo que agora a pontilhada está abaixo da linha contínua. Então, provavelmente, ele deve vir buscar a linha branca aqui como uma busca de liquidez para ele continuar mantendo essa força compradora. Vou colocar dois boxes para baixo, porque a gente olha aqui no centro do IFR. Ele chegou a bater na nuvem aqui, bem na pontilhada. Se ele desse mais um box aqui, ele chega nessa linha contínua do IFR, que ele está respeitando bastante. Então, essa margem de gordura aqui, ela pode ser mais interessante do que deixar só um box para baixo. Olha lá, ele chegou aqui na nuvem, ele está na pontilhada. Então, ele pode descer mais um box aqui para baixo, que é onde eu tinha deixado o stop. Ele vai bater aqui nessa linha contínua cinza aqui embaixo. E aí ele pode violar e querer visitar aqui as médias, sem problema. Mas como ele tem respeitado anteriormente essas linhas aqui de baixo com muita força, é possível que ele ainda continue buscando aqui esse ponto. Ele está fazendo um ponto duplo em região de fechamento, então aqui já está demonstrando uma resistência, a proximidade aqui da média amarela também é uma resistência bem. E aqui embaixo a gente continua vendo força compradora se manifestando aqui. Agora sim, a gente coloca o último alvo, ele fechando para baixo aqui, eu saio da operação. Muito bem. 9h24 da manhã, resultado de 175,50. Muito bom. Ele veio para o segundo toque na média amarela. Caso haja aí um terceiro toque na média branca, desculpa, a gente pode ter uma busca de liquidez na média lilás. Vamos fazer a venda em direção à média lilás. Esse teria sido exatamente o ponto de entrada que eu estava posicionando. Então ele veio, fez o primeiro toque, o segundo toque, no terceiro toque a gente permite aqui a entrada do preço para visitar, para pegar a média lilás. E aí a gente vai juntar todos os alvos para a média lilás. Fechando para baixo, a gente pode fazer uma adição de lote. Tecnicamente, vamos colocar o stop acima do último pavio, R$ 147, o que nos levaria para o 0 a 0. E o racional ele fez dois toques na média branca, aqui um toque, segundo toque aqui. No terceiro toque, que foi este aqui, ele vem para buscar um toque na média lilás. E o stop a gente traz para cima da média superior da nuvem. Pronto. Maravilha, R$ 256,50. Agora chegou, estourou o topo. Você vê a velocidade de formação do box verde, como ela foi bem rápida. O stop fica junto com a média lilás, que é a projeção de stop do CPF. Está no valor de R$ 150. E aqui nesse treino eu já cometo um erro, que é entrar na operação faltando 10 minutos para a abertura. O stop eu vou ter que movimentar um pouco para baixo por conta do fechamento do gap aqui. Ele estava bem, um pouquinho acima dessa linha tracejada, eu trouxe um pouquinho para baixo. Então, eu estou assumindo mais R$ 27 aí de stop. Mais uma vez, ele respeitou aqui essa parte de fundo aqui para pegar liquidez. Vamos torcer agora para que ele continue subindo aí. Aí existe aqui a inclinação ascendente, ele fez o rompimento do topo. Então, isso permite que eu diminua o tamanho do meu stop agora, acompanhando a média lilás aqui embaixo. A média lilás cruza amarela, e essa é uma informação importante, que geralmente quando isso acontece, o preço tende a voltar. Então agora eu protejo a minha operação no zero, ou trabalho com ela um box abaixo da média da nuvem, e vou acompanhando um stop bem curtinho.
até que o rompimento seja realmente consolidado. Olha lá, tá vendo? Ela cruzou, o preço tende a descer. Ele desce, eu vendo. Vai proteger a operação no zero, alcancei o primeiro alvo. Vamos colocar o segundo alvo aqui junto com a média branca e o terceiro saiu no trailing stop. Coloca 50 pontos comprador. Se ele voltar para essa região aqui, é mais provável que ele consiga alcançar a média branca aqui em cima, como eu havia falado para vocês. Tocou, a gente substitui para IFR e entra venda. Último alvo a gente coloca como bônus e vai aqui para esse price gap. O cruzamento da média lilás com a média branca está começando, eles estão se encontrando. Se acontecer o cruzamento, aí o preço tende a subir mais uma vez. Houve o cruzamento, então provavelmente eu venho agora para um stop. Esse segundo alvo eu vou colocar bem pertinho aqui, porque se ele fechar para baixo, ele diminui o meu stop lá em cima. E se ele desenvolver para baixo, pronto, agora meu stop lá em cima está com R$ 28. Se ele desenvolver para baixo, eu compenso a diferença com esse último alvo aqui. Proteja a operação no zero. Confirmou a operação, eu posso fazer uma segunda entrada. Diminuir um stop, R$ 52,50 de stop. E vou diminuir mais uma vez aqui para ficar com 35 de stop. E coloco esse outro alvo aqui nesse outro price guide aqui embaixo. Aconteceu essa semana de eu inverter, apertar o botão de inverter a operação. Muitas vezes. Isso é não aceitar um stop. E o custo disso é muito grande. E na conta real, eu tenho um número de 3 stops consecutivos. Então acabou que eu inverti 2 vezes seguidas a entrada e com mais um stop normal ficava fora do jogo, tendo só prejuízo por conta de inversão, por não ter a paciência de esperar. O movimento ele é vendedor, né? Existe uma possibilidade sim do preço voltar até a média branca lá atrás, né? Ou até a média lilás lá em cima, mas o movimento é vendedor. Então, é, como essa repetição, né, de retorno à média branca geralmente acontece, eu inverti a operação, tá vendo? Como aconteceu aqui. Só que às vezes ela tinha sua continuidade. Foi ali na média lilás, onde tem a projeção de stop. Aqui ele já captou toda a liquidez desse movimento aqui, desse outro movimento aqui, né? Captou a liquidez aqui. E agora pode ser que ele comece a trabalhar para cima da média amarela. Vamos ver se ela vai respeitar como suporte. Houve um rompimento. E aí o preço traz aí a informação de que ele vai ter continuidade de alta. Último alvo lá em cima. E foi estopado. Testou a branca aqui, foi rejeitado, fechou para baixo, a gente vende. Último alvo no price guide. E se fechar para baixo, a gente vai ter uma reentrada. Vendedor. Estopou. Passou para cima, vai comprar. E aqui é onde uma entrada após a outra com média lilás flat. Isso é um baita de um problema. 35,50. Lembra que eu estava falando, média amarela estava descendente, ela continua descendo, então o preço ele tende a subir. Vou usar uma estratégia maior, estratégia de casamento, e vamos entrar na operação, comprando. Ele fez uma falha de fundo, fazendo a figura de força, que é o W torto. Pronto, agora eu acho que ele vai. Vai precisar romper esse topo aí. Junto com ele, eu vou colocar um IFR, comprador, caso ele venha romper esse topo. Respeitou a média amarela como suporte. Então a gente tem uma reentrada neste ponto aqui. O stop abaixo da média amarela. Falhou fundo, fez aqui um esquema de W torto. A nuvem passou o ponto de entrada, então a gente tira o risco da operação e coloca um pouquinho aqui para cima. Segundo o alvo, a gente ajusta com esse price guide e faz trailing stop com um ou dois boxes abaixo da média inferior da nuvem. Eu vou trabalhar abaixo, com 2 boxes. As médias permanecem ascendentes.
R$ 300. Se fechar para baixo aqui, eu saio da operação. R$ 284. As médias estão ascendentes, todas. Stop um pouquinho abaixo da média inferior da nuvem. Muito bem, R$ 353. Meta batida. Para o dia 3. Gente, olha, sendo sincero para vocês, esse dia eu sei que o mercado só subiu. Então, aqui em qualquer ponto, se eu colocar aqui estratégia casamento, eu sei que o preço vai subir. E ele vai lá para depois do 2,1%. Ele passa até um pouquinho mais. Ele chega aqui no 187, 678. Então, por conta disso, que eu sei que o preço só vai subir aí, é muito simples. É colocar o stop abaixo da média lilás e comprar. Então, esse dia, para mim, não vai ser útil para fazer a entrada, porque eu lembro do dia. Tá? O preço só subiu. Então, eu vou finalizar esse dia e vamos passar para o dia 4. Nesse dia que o preço só subiu, eu estava num treinamento, foi o dia que eu fiz o maior trade da minha vida, que ele fez um pavio lá no diário, quando o preço estava estourado lá em cima. E eu fui até os 50% do Fibonacci, deu 1.200 pontos, com 20 contratos, com R$ 7.200. Só que eu tentando, no mercado de dia de tendência, estava tentando encontrar os topos para reversão. E aí eu acabei ficando negativo no torneio mais de R$ 5.000. Acabou que eu fiquei R$ 3.000 positivo no torneio, mas, assim, para fins do replay de técnica e tal, não adianta, né? Quero ver a dificuldade. Então, para explicar para vocês aqui, geralmente quando o preço chega aqui no IFR, ele tende a fazer esse processo de lateralização, e quando ele está neste ponto aqui, ele, depois de romper aqui, ele costuma subir, subir bastante. Como essa situação aconteceu aqui, eu fiquei pensando, fiquei com um viés que essa mesma situação do 07 aqui poderia estar acontecendo aqui. Então eu comecei a fazer compras aqui embaixo, só que o preço, se não me engano, desceu. Aí eu não lembro direito como é que foi. Mas eu sei que eu operei muito em lateralização aqui, e isso me trouxe um prejuízo enorme. Então a gente precisa esperar o preço sair da lateralização. Como diz o mestre Bo Williams, lateralização machuca. E o setup da gente, é o que eu falei para vocês, funciona muito bem quando existe a inclinação das médias. Isso é uma regra. Não tem inclinação das médias, como está agora, vai fazer dodói. Agora a gente tem uma inclinação de médias. Vamos voltar aqui para a velocidade normal. Aí eu acho que eu coloquei o preço para chegar aqui até o 0,7, ele não subiu, aí depois ele voltou aqui para cima. Olha, foi uma bagunça. Olha, esse aqui é um sinal comprador. Eu vou comprar. O sinal comprador falhou por conta da presença da média lilás, elas estão descendentes. Então agora a gente precisa esperar um reteste aqui, confirmou, tem que vender. Vou colocar o último alvo aqui no 0,7. Confirmou, vende de novo. Mais um alvo aqui no 0,7. E tecnicamente a gente tem que ter o stop acima do suporte aqui. Então você vê que pela boleta aqui o stop já fica bem caro. E aí se eu vou aumentar o stop, eu também tenho que aumentar minha lucratividade. Então vamos juntar 305 pontos para 250. Aqui, 265 pontos. Agora, esse box aqui eu não me atentei. Esse box aqui ele traz uma informação compradora. Então se ele realmente voltar a subir aí é um motivo de preocupação. Aí por isso eu tenho que deixar o stop mais curtinho aqui. Já teve o cruzamento aqui dessas duas médias, então eu vou sair da operação para ficar positivo. Tá indo, fazer um trailing stop aqui, vamos deixar ele andar. Do negativo foi para o positivo, tudo certo. A gente tem uma descendência das médias, teve um cruzamento aqui. O preço ele respeitou muito essa média lilás, aqui, aqui e aqui. Então, pontos de vendas interessantes na média lilás. Lembra que eu falei que a média lilás, o preço estava respeitando a média lilás, que aqui era um bom ponto de venda? Então, se ele virar para baixo,
A gente tem uma força vendedora importante, mas aqui a gente também tem uma força compradora importante. Vamos associar um alvo aqui na média lilás, vamos reduzir os outros alvos. Olha lá, ele respeitou aqui, já estou negativo na boleta. Ó, de novo o sinal comprador. Veio, confirmou, a gente vem. Eu acho que foi o mesmo erro que eu cometi, né? Que aqui embaixo, na verdade, nessa lateralização a gente tem que comprar. Então eu vou inverter. Vou fazer mais uma compra. Quando eu pego o segundo alvo, a gente coloca o stop no break-even. E aqui embaixo, como ele está servindo como área de interesse comprador, a gente pode reforçar a compra. Ou a gente compra. Stop abaixo do 0,7, mais um ponto de compra. Fecha para cima, a gente compra. Stop no break-even. Tá vendo a quantidade de operações em lateralização, né? O preço ele está lateralizado. Ele está fazendo aqui um canalzinho de baixa, e tal, mas ele rola uma lateralização. Então o que a gente tem que fazer aqui? Vamos colocar um LTB para esperar ele romper a estrutura. Ó, outro sinal comprador. Se a gente compra, o que que acontece? É lá para o stop. Então vamos deixar o stop abaixo aqui do 0,7, 250 pontos. E vamos colocar o último alvo aqui para compensar no price guide, no suporte. Vamos ver se ele rompe a estrutura. Não rompeu a estrutura. Vamos ver. Se ele fechar verde para cima, é um rompimento. A gente tem a média lilás aqui bem no meio do caminho. Fecha para cima aí, meu filho. Se ele fechar para baixo, a gente tem que sair aqui. Fechou? Vende. Vamos ver se vai conseguir romper a estrutura. Se conseguir romper, vou aumentar a mão para 6 contratos. E o último alvo lá no suporte principal.
Stop de novo. Tá vendo a quantidade de operação aqui? Qual tá sendo o erro? Foi exatamente a mesma cagada que eu fiz. Ali, ó, tá vendo? R$ 326. É o excesso de operações em lateralização. O setup, ele precisa de inclinação de média. Tá tendo inclinação de média aí? Não, não tá tendo. Misturou a questão da estrutura da LTB com a questão aqui da lateralização. Vou comprar de novo. Com seis contratos, tá lá, beleza. Último alvo no suporte principal. Vou aumentar o último alvo e vou diminuir o stop aqui. Vou deixar ele embaixo desse pavio. Se alcançar o alvo lá, eu vou ficar zerado. Ponto de entrada está junto com a média inferior da nuvem, então agora eu vou subindo aqui o meu stop. Ele fica abaixo aqui desse ponto máximo da nuvem que ficou aqui embaixo. Ou coloco a operação no zero. Vou ter que diminuir o stop, aumentar o stop, aliás, para esse ponto aqui, porque o preço ele pode vir buscar a LTB. A nuvem passou o ponto de entrada, a gente zera a operação e coloca aqui um box abaixo. Tem um alvo lá em cima e a gente coloca o trading stop agora, sempre na renovação de pivôs. Depois que o preço sai de uma estrutura de LTD para cima, né, ele veio até aqui onde está o suporte principal e o limite de volatilidade. Inclusive, vou aumentar o stop um pouquinho aqui para cima. Trabalha a liquidez aqui, depois ele costuma descer novamente e reencontrar a LTB. É bom deixar uma margenzinha mais para cima aqui, porque às vezes ele encosta um pouquinho, às vezes ele passa um pouquinho e costuma subir de novo depois que ele tem esse encontro aqui. Depois que a nuvem passa o ponto de entrada na operação, a gente leva o stop para o break-even, tá? Então já vamos fazer isso já. Aí a gente vai trabalhando o trailing stop. Pronto, alcançou aqui. Então ele já cumpriu com a entrada 163,50. Aqui ele está perto do 25. Agora a gente vai ver se ele vai passar novamente para baixo da LTB ou se ele costuma subir. Ele costuma subir. Então a gente compra. E o último alvo na média branca aqui em cima. Leva a operação para o zero, porque a nuvem pode jogar o preço para baixo de novo. Trabalha o trading stop. Então, olha só, ele veio, testou a LTB uma vez, duas vezes, e agora ele não está conseguindo chegar na LTB novamente. Mas o preço continua sendo um preço de baixa. A gente tem aqui uma nova região aqui de topo. E 10h15 entrou aí, se não me engano, o ADP, notícia do ADP. E essa região aqui é o 0,7 de baixa do 2MV frequência. Então, isso aqui é um ponto de compra. Protege a operação no zero. E vamos aumentar o último alvo junto com a LTB. Trabalha trading stop.
Então, olha que interessante. Ele fez aqui uma estrutura de canal. Ao rompimento do canal, o retorno para LTB. Voltou aqui para o canal, chegou muito próximo ao rompimento, até que ele faz um outro canal. Tentou chegar aqui no final e está tentando subir. Ou seja, olha só a região de lateralização que a gente está tendo e a captação de liquidez abaixo do 0,7. Agora aqui a ruptura, né, com o pavio dessa LTB, que a gente precisa ver se ele vai conseguir se confirmar. Aqui a gente está numa região do 75 do IFR, que o preço não conseguiu evoluir muito depois dessa região. Agora aqui no IFR a gente tem que ver ele respeitar aqui o 75, ou ele vai subir direto aqui em direção ao suporte principal. Região de suporte abaixo do IFR, as médias estão margeando aqui a LTB, é uma defesa compradora, está fazendo desenho de um W torto aqui, momento comprador. Protege a operação do zero, trabalho o trailing stop, vamos aumentar aqui o último alvo para essa LTB aqui de cima. A média branca começa a voltar aqui para dentro da nuvem, a inclinação delas continua sendo descendente. Olha, essa lilás ainda está para fora da LTB. A gente tem uma região de fundo aqui, está sendo testada novamente. Esse último ponto aqui foi um ponto de defesa compradora muito forte e continua demonstrando força. Agora a gente tem a descendência muito próxima dessa LTB aqui. Ou seja, o preço, se romper esse fundo aqui, ele pode voltar a cair. Essa movimentação é uma movimentação compradora. 368 reais, meta batida. Um dia bastante difícil, porque ele chegou a ficar mais ou menos esse valor negativo, né? Em conta real eu já estava fora, mas em mesa proprietária e conta safe tá ok. Muito bem, então vamos lá para o replay do dia 5 de fevereiro, quinta-feira. Por que possibilidade vendedora, Marcelo? Porque quando essa média lilás está a menos de 300 pontos da média amarela, ou a 300 pontos mais ou menos, o preço ele tende a vir buscar a média amarela. Tirar o risco da operação lá em cima. Fez uma figura de W torto, fechando para cima, é compra.
Protejo no zero. Colocar um pouquinho acima da média. Quando o preço ultrapassa a média amarela, geralmente ele faz esse movimento, quando a gente dá um Alt B, e aí ele tende a vir aqui até a média branca, e depois ele tende a voltar para baixo para pegar a liquidez desse próprio fundo. Então aqui sobrou stop aqui embaixo, tem dinheiro aqui e tem dinheiro aqui. E é comum de ele vir, ele voltar para vir buscar essa liquidez. Fiz a venda porque ele bateu duas vezes na região aqui de sobrecompra e recebeu uma pancada para baixo. Como via de regra ele vem buscar a liquidez aqui, então eu tenho essa entrada no ponto mais alto, né, com o fechamento do box anterior. E temos aqui uma possibilidade desse preço agora vir para fazer um pullback até essa região do 30. Proteja a operação, caso ele dê a sua continuidade de alta. E agora a gente pode comprar. Pegou, vamos vender para pegar a liquidez lá embaixo. Uma compra desnecessária essa. E agora ele vem pegar a liquidez desse fundo aqui. Vou até aumentar a mão. Ele fez o respeito aqui a essa região. Se o preço começar a subir, agora ele vai embora e a gente coloca a estratégia mais longa, casamento. 6 contratos. E podemos efetuar a compra. Podemos proteger a operação no zero. O preço está batendo aqui na região do 75. E o stop agora está com R$ 200.
Muito bem, então, gente, a entrada vendedora aconteceu exatamente com a possibilidade do mercado querer ir buscar liquidez deste fundo aqui. O preço respeitou a média amarela e subiu, fez uma primeira perna aqui, tá? Então agora a gente tem que esperar ver se ele vai fazer uma terceira perna, né? Ou se ele realmente vai voltar lá para tentar buscar a liquidez que tanto a gente estava esperando. Para tentar, mais uma vez, pegar a liquidez. E a gente vai ter que parar para comprar, porque fez aqui o sinal comprador e apareceu a regra de entrada, né? A regra de coloração. Então, vamos seguir o setup.
Muito bem. 304 meta batida. Vamos para o dia 6. M manco, casamento, W torto, W topo, em conta real, eu já tinha saído do dia, porque o limite que eu tenho na conta real é muito pequeno, é um limite de 180 R$ 184 no dia, 168 já tinha saído fora, mas em mesa proprietária e trade arena, depois que o preço chega numa região de importância, como 0,7, e o W torto não vinga, quem vinga é o M manco, né? E aí o objetivo passa a ser a média amarela. Então tem um alvo aqui na média amarela, ele já pegou um primeiro alvo parcial, o segundo alvo vem para o preço de abertura. Enquanto a média lilás não cruzar com a média branca, o preço tende a cair. As médias estão se aproximando bem. Ele pode agora estar querendo fazer uma figura de W torto aqui no IFR na parte superior, se ele conseguir ultrapassar a nuvem aqui. Ótimo. Vender, preço de abertura. De abertura não, na média amarela. Racional da operação, na região de 0,7 de alta, acontece aqui uma configuração de topos divergente no IFR. Então, nessa região, é comum que o preço venha, ele volte para a média amarela. Vamos proteger no zero. R$ 513, meta batida em 17 minutos. E eu não operei de manhã, eu ia operar à tarde, na sexta-feira. É, então assim, máximo de stop que teve aí foi por volta de R$ 300, é, de negativo eu digo, né? 300, R$ 400 mais ou menos. O que para minha conta real isso não comporta, mas para mesa proprietária e trade arena super comporta. Todos os dias super positivos. Então, saber operar, fazer a leitura, tá tudo aqui. A questão foi realmente interna, completamente psicológica, desorganizada, fazendo interpretações incorretas, fazendo overtrading e tudo mais. Então, ok, né?
Tá voltando aqui aos treinamentos, é tudo muito simples, na verdade. E é só fazer aí o arroz com feijão. Isso aí, galera. Vamos lá, faz parte. Segunda-feira tem mais. Um abraço. Tchau, tchau.